Vamos então hoje falar sobre o Código Penal, da parte geral, começando a explicar o que é crime. Crime, como adota o Código Penal, a teoria tripartite, é um fato típico, ou seja, é a conduta do agente dolosa, culposa, omissiva ou comissiva, é o fato ilícito ou antijurídico, que é a infração do delito que está escrito em lei. À guisa de exemplo, o artigo 121 está escrito matar alguém. O verbo dessa conduta é matar, logo, a prática dela o torna ilícita, o torna antijurídico. E a culpabilidade, que é o objeto subjetivo, é o motivo que resultará no crime. Em contrapartida, temos a teoria bipartite, que é minoritária, onde crime é um fato típico, um fato ilícito ou antijurídico, e a culpabilidade estará atrelada ao fato típico. Vamos então fazer a leitura do artigo 1º para poder dar início à explicação dos artigos. Não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Repare bem que esse artigo é uma transcrição do inciso 39, artigo 5º da Constituição Federal, que reside o princípio da legalidade. E também se subdividirá em dois princípios, que sejam ele o princípio da anterioridade da lei penal e o princípio da reserva legal. E é possível notar ainda no artigo 1º estes dois princípios. Não há crime sem lei anterior que o defina, aí está o princípio da anterioridade, e não há pena sem prévia cominação legal, aí está o princípio da reserva legal. Cumpre-se ainda falar da máxima latina, nullo crime, nullo poena sine previa lege, que se traduz na mera transcrição do artigo: não há crime e não há pena sem uma lei prévia. E o princípio da taxatividade, onde, para existir crime, é necessário que a conduta esteja escrita em lei. A súmula 722 do Supremo Tribunal Federal explica que é competência legislativa da União, exclusiva, privativa, de que somente ela poderá definir o que é crime. Esse é o artigo 1º. Vamos para o artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Olhe o inciso 40 do artigo 5º da Constituição Federal, onde a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Rememorando, em outrora, a prática do adultério era considerado crime. Hoje não é mais, a lei já foi revogada. Então, quem vier a praticar o adultério não poderá ser punido por uma lei anterior que o deixe de considerar crime, cessando então as virtudes e os efeitos da sentença condenatória já transitada em julgado. Deu para entender? Então, quem já foi condenado pelo crime de adultério recebe a sua carta de alforria. Vamos então para o parágrafo único do mesmo artigo. A lei posterior, que de qualquer modo favorece o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decidido por sentença condenatória transitada em julgado. Aí reside o princípio da retroatividade da lei penal. Como eu havia falado, a lei penal poderá retroagir, salvo para beneficiar o réu. Seria então a novatia legis in melius, a lex mitio. Então vamos lá explicar. Se eu faço uma prática hoje, amanhã
venha existir uma lei nova para essa prática delituosa e eu venha a ser julgado depois, qual será a lei aplicada? A lei do tempo do crime ou a lei nova? Bom, se a lei nova for melhor, aplicar-se-á ela. No entanto, se a lei anterior for mais benéfica, for uma lex mitio, uma lei suave, então aplicar-se-á a lei anterior à lei vigente. Essa é a retroatividade da lei penal. Dando continuidade, iremos falar do artigo 3º, sobre a lei excepcional ou temporária. A lei temporária ela tem o escopo de regulamentar apenas uma fração do momento devido a algumas circunstâncias que estejam ocorrendo. Nessa pandemia do coronavírus, estamos observando agora um momento de confinamento, de bloqueio total e também vários decretos obrigando os cidadãos a usar máscara. E se observar, esses decretos, ele tem uma data de início e uma data de autorrevogação, ou seja, uma data em que cessa os seus efeitos. Vamos ler o artigo 3º para melhor ficar claro. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica seus fatos praticados durante a sua vigência. Aqui está explicando que, como eu havia falado, se tem uma lei que regula o momento e você descumpre essa lei, você irá ser responsabilizado mesmo que ela já tenha sido autorrevogada. Mas Pedro, você não falou que existia o princípio da retroatividade da lei penal que seria usado somente para beneficiar o réu? Sim, corretíssimo. Porém, todavia, outro sim, não será aplicado o princípio da retroatividade da lei penal neste caso, uma vez que foi feita uma lei para regulamentar as situações desse momento, então a lei tem que ser cumprida. E se você a descumpre nesse momento, você tem que ser responsabilizado, depois ser descoberto a sua atitude delituosa, sua ação delituosa. Vamos então para o artigo 4º deste Código. Falando então sobre o tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Essa é a teoria da atividade, onde o crime ele acontece no agora, na sua conduta delituosa, na ação delituosa, embora outro seja o resultado, em outro lugar aconteça o resultado. Vamos dar um exemplo. Se eu, com 17 anos, desfiro facadas contra uma pessoa e essa vítima venha a falecer um ano depois, eu irei ser penalizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que eu tinha 17 anos. Então, eu cometi um ato infracional análogo ao crime de homicídio. Embora a vítima tenha morrido quando eu já completei a maioridade, os 18 anos, eu não serei responsabilizado pelo Código Penal. Então, haja vista que o crime foi praticado durante os meus 17 anos e não os 18 anos, que foi onde ocorreu o resultado. Vamos então agora para o artigo 6º, lugar do crime. O artigo 5º, ele fala sobre a territorialidade e o artigo 7º sobre a extraterritorialidade. Então, é melhor falar os dois juntos. E quanto ao tempo e o lugar do crime, que é o artigo 4º e o artigo 6º, fica melhor para explicá-lo agora. Vamos fazer a leitura. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte,
bem como aonde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Veja que, ao contrário do artigo anterior, aqui será adotado a teoria da atividade, ou seja, o crime acontece no momento de sua ação, e a teoria do resultado, onde o crime acontece também no momento em que ocorre o resultado. Aqui iremos falar sobre o seguinte: eu cometo um crime lá no Rio Grande do Sul e venho a finalizá-lo, o resultado vem acontecer em Roraima. Os dois fóruns são competentes para julgar, e não somente o lugar onde aconteceu o início do crime, mas também o lugar que terminou o crime. Esse é o lugar do crime, mas o tempo do crime irá adotar a teoria da atividade. Quanto ao lugar do crime, irá adotar a teoria mista, teoria da ubiquidade, onde terá a teoria da atividade e a teoria do resultado.